Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, eis a dúvida, reservas ou titulares para sábado? Renovações a caminho, dinheiro entrando e adversário da Sula. Então, vambora pro vídeo. Deu prosseguimento hoje ao trabalho de preparação para a partida contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, sábado às 18h30 na capital mato-grossense. E aí persiste a dúvida, o Dorival vai levar time completo ou vai poupar titulares, já pensando no jogo de terça-feira contra o Corinthians, semifinal da Copa do Brasil, primeira partida e na casa do rival, onde o São Paulo nunca venceu. Se optar, como fez contra o Palmeiras na fase anterior, jogou com um time totalmente reserva contra o Bragantino e depois conseguiu a classificação no Allianz Parque. Essa é uma das opções. Outra opção é esticar a corda, levar todos os titulares que terão pouco tempo de descanso para o jogo da terça-feira. E tem um adendo muito pior. Para voltar de Cuiabá, depois do jogo, o único voo que tem de carreira é às 2 da manhã, com a delegação chegando domingo às 5h10 da manhã em Guarulhos e aqui no CT às 6 da manhã. Ficaria inviável treinar o grupo no domingo e a equipe teria só segunda-feira para trabalhar visando o jogo contra o Corinthians. Por isso existe essa possibilidade de alguns titulares permanecerem na capital paulista, serem preservados da viagem e focarem apenas o clássico da próxima semana. Bem, duas boas notícias hoje. Beraldo deu prosseguimento ao seu trabalho com o grupo sem nenhuma restrição e aos poucos vai ficando à disposição. Se não for para sábado, certamente será para a próxima terça-feira. Vai depender muito da sua condição física. E Alan Franco, que vem sofrendo com dores na perna direita, pela primeira vez nesta quinta-feira, fez uma atividade no campo, individual, com e sem bola, mas não participou com os companheiros. Não joga sábado, dificilmente será relacionado para terça, mas deve voltar daqui a 3 jogos contra o Bahia no Morumbi, ficando à disposição de Dorival Júnior. Os torcedores do Corinthians estão tão confiantes como o Arnaldo, mas quando falar do São Paulo vai ser um desânimo. É agora que a gente vai falar do São Paulo. Vamos ver a reação de Arnaldo Ribeiro com o São Paulo, que vai pegar o São Lourenço. Vamos lá. Parece o adversário mais cascudo aí. Bucha. O técnico é um Insua, né? É isso. O São Lourenço não tem similar com o Argentino Júnior ou com o News Old Boys. O São Lourenço é uma outra conversa. O São Lourenço é o melhor time defensivo da Argentina, o melhor time que se defende. O time tomou simplesmente 9 gols em 25 partidas no Campeonato Argentino. 9 gols em 25 partidas. Quebrou o recorde argentino de todos os tempos de maior número de partidas sequenciais sem levar gols. E é o que a gente está falando do futebol atual. Quem não leva gol nos pontos corridos ou no mata-mata está próximo do sucesso. Aliás, é um mantra do Dorival no São Paulo. Esse vai ser um duelo dificílimo, porque não é um time que vai dar espaço para o São Paulo. Mais difícil que Corinthians e News? Mas muito mais. O São Lourenço é mais difícil. O São Lourenço é muito mais tímido que o News. A chance do São Paulo não passar é maior que a do Corinthians não passar? Eu acho. Não acho. Eu acho. Eu acho. Porque o São Lourenço é muito melhor. Sim. E essa situação defensiva, eu acho que o São Paulo pega um adversário muito ruim. Que, na verdade, jogou... Muito ruim de pegar. Não muito... Muito difícil. Eu acho que o estágio do São Paulo com o estágio do Corinthians, se a gente levar em consideração que o estágio do São Paulo é num momento melhor que o do Corinthians e o estágio do São Lourenço é melhor, porque o Nilson tem um equilíbrio de dificuldades nessas situações. Se o Corinthians pegasse o São Lourenço, o São Lourenço seria favorito. Na minha opinião, existe equilíbrio com... E acho que entre São Paulo e São Lourenço existe equilíbrio. E aí o São Paulo tem a missão de, na primeira partida, assim como o Itaquera, sobreviver e trazer para a volta. Porque fazer gol no São Lourenço, no campo deles... O São Lourenço jogou com o River, antes do River se sagrar campeão. Teve um jogador expulso em casa. O River jogou boa parte do jogo com 1 a mais, 0-0. Não faz gol no time dos caras. Então essa é uma situação diferente. É um time que se defende muito bem. Então é uma característica que o São Paulo vai ter que... Grande chance de pênaltis, então, pra ti? Grande chance de pênaltis. Grande chance de pênaltis. Agora, o São Lourenço, eu vi um jogo do São Lourenço na Copa, que foi contra o Fortaleza, em Fortaleza. Foi um jogaço. Inclusive o Fortaleza passou o trator. Foi um jogaço, o Fortaleza passou o trator. Mas o São Paulo... o São Lourenço jogou a primeira fase da Sul-Americana, nas 3 primeiras partidas com time alternativo, se concentrando no Campeonato Argentino. Só se classificou na última rodada, precisam fazer saldo. Exato. Ele estava virtualmente eliminado.
né? E conseguiu se classificar. Se for pegar, acho que o Fortaleza fez 15 pontos, se não estou enganado, 14 ou 15. Foi a terceira. E o São Lourenço ficou lá atrás. Foi, mas tinha que ganhar, descontar um saldo. 4-0, né? Tinha que fazer. Tinha que fazer 4-0, fez. 4-2. O Fernando aqui vale lembrar que o Nils fez a segunda melhor campanha, enquanto que o São Lourenço fez a pior campanha dos classificados. É verdade. Isso, mas um priorizava a Copa já, o outro o Campeonato Argentino. O São Lourenço tentou disputar com o River o título argentino. Chegou um momento que tinha condição de buscar. Acho que o São Lourenço tem uma coisa que incomoda o São Paulo, que é exigir que o São Paulo tenha criatividade para fazer gol. Perfeito. E aí fica um jogo de carrinho de bate-bate, né? No parquinho. Pau, 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 pau. Muita bola aérea. Exatamente. Então, assim, é um jogo que vai ser decidido, na minha visão, pode ser decidido no detalhe. E assim, se nascesse de novo, tivesse cabelo, fosse treinador, o meu time seria uma aberração. Eu jogaria no 3-7-0. Eu seria um time... Contra o São Lourenço? Contra qualquer time. É isso aí, Mesmo contra o 15 Primeiro... de Pretzel Futebol Clube, eu jogaria Não tomar gol. Não tomar gol. Eu gostaria de ter um time assim. E aí eu treinaria a exaustão pênalti, levaria um físico da Unicamp no treino, falar onde é que bate, que é impossível o goleiro pegar. E aí coloca lá uma madeira e fala, é lá, vai. Pá. Alguns treinadores têm mais ou menos a sua mentalidade e começam a... Ah, é? Aí o G4 faz história. Então, tem estudos de biomecânica na Unicamp, tem vários estudos na USP, leva o cara, porque isso é uma coisa que eu não entendo, né? O cara dá uma paradinha em pênalti, aquela rebolada antes de bater, joga o pé pra trás, parece saci. A dançadinha. Incomoda. A dançadinha cara, isso incomoda de um jeito. Se eu fosse técnico, eu falo, se você fizer isso, cara, você vai ficar fora um mês. Você vai treinar uma coisa curiosa, com sub-bebê. A vitória, a classificação sobre o Palmeiras foi categórica, 2 vitórias em 2 jogos. O que isso pode trazer para esse São Paulo, para esses próximos desafios, que também são gigantes tanto quanto? Embora o Palmeiras seja time melhor do que o São Lourenço e que o Corinthians hoje. É confiança? É isso que o Pretzel está falando? Sim, eu acho que não é só a classificação em cima do Palmeiras, mas eu acho que é o recorte do trabalho do Dorival, que teve poucos jogos ruins até agora. Ano passado o São Paulo eliminou o Palmeiras também. Né? E foi jogar com o América depois. E foi duro passar do América. Ganhou o primeiro jogo de 1-0. Depois lá o Braulio deu pênalti, não sei o quê, expulsou, não sei o quê, passou assim do América. Eu acho que assim, é ótimo, o torcedor comemora, eufórico, provoca sequela no adversário, mas já passou. E assim, tem um confronto agora do mesmo tamanho, né? É um outro rival. Isso já estava, diferentemente do ano passado, se passasse do Palmeiras, era o América. Se passasse do Palmeiras esse ano, seria o Corinthians, mas não eu o acho América. que pro São Paulo quebrar esse ciclo perdedor, Pretzel, olha o que eu vou falar. Pro São Paulo passar esse ciclo perdedor, quebrar esse ciclo, quebrar esse estigma, eu vivi isso. Quantos tabus o Palmeiras quebrou com o Abel, com o time do Abel? Não ganhava lá, não sei o que. Vários. Não ganhava aqui. Inclusive no Morumbi, o Filipão já tinha quebrado, mas ganhando no Morumbi toda hora. Ok, menos, né? O São Paulo sempre foi um adversário difícil. Mas na mesma proporção, o Corinthians enche o saco do São Paulo desde que nasceu. Entendeu? O Corinthians não é um adversário palatável pro São Paulo. Assim como é o Palmeiras. O Palmeiras, quando joga no Morumbi, parece que eles entram em campo e sofrem de nanismo, jogam de joelho. Isso tá na alma, parece que tá na história. Raras. É difícil explicar essas coisas, né? É difícil explicar, mas é história. Então, é a mesma situação do... Agora, em pontos corridos, o Palmeiras joga mais tranquilo contra o São Paulo. Mata-mata no Morumbi. Tô falando no Morumbi. E com o Corinthians é a situação completamente inversa. Sabe? Tem uma rivalidade brutal, gigante, e tem esse tabu que incomoda. Entendeu? Esse não ganhar na casa do adversário com torcida única, a impressão é que você fica pequeno, menor do que diante do jogo. E acho que para o São Paulo quebrar é mais um paradigma que precisa ser quebrado. Mas eu acho que agora é diferente. Passar pelo Corinthians. Sim. E de fato, cara, ganhar na Neoquímica Arena, porque isso vai trazer ao São Paulo uma confiança até então não vivida. Desses pequenos degraus que o Corinthians, que o São Paulo está subindo. Entende? Isso pode ser que aí vire de fato a chave. É que é um pouco demais, né? É o roteiro de Hollywood, né? Então o São Paulo vai
no roteiro de Hollywood, eliminar o Palmeiras, ganhar na Neoquímica Arena, eliminar o Corinthians e ganhar do Flamengo na final com o Dorival contra o Flamengo e ganhar pela primeira vez a Copa do Brasil. Convenhamos. Mas vem cá. Mas isso... Essas coisas são construídas. Claro. É o Palmeiras da filha. Ele foi lá, o Palmeiras... São Paulo chegar à final. Já ganhou. Ganhou um jogo. E não ganhou 6 jogos. Não, tudo bem, mas enfrentou o Corinthians, perdeu o primeiro jogo da final, teve todo um cenário que o Corinthians foi passando. O que eu tô dizendo é que o São Paulo não pode contar para a temporada dele o cenário de Hollywood na sua frente. Não, ele claro tem que contar quando chegar à final. A minha pergunta não é sobre soberba, a minha pergunta é, quando você vai e enfrenta o Palmeiras... Não, mas quando, não se destruir se não conseguir fazer isso. Quando você vai... Campeão da Copa do Brasil. Mas a minha questão é... final da Copa do Brasil uma vez na chegar. O São Paulo ano passado eliminou o Palmeiras. 3-1, linha não foi traçada, não sei o que tal. Tinha vindo de uma sapatada de 4-0 no final. Na final do Paulista. Foi lá, eliminou o Palmeiras naquela ocasião, certo? Aquele jogo que poderia ser o jogo que fala, agora nosso astral aqui mudou, não adiantou. Porque foi passando suado do América, suado não sei o quê, perdeu a Sul-Americana, o Rogério caiu, né? Então o que eu quero dizer, aquele jogo ele não foi muito simbólico. Dessa vez, o São Paulo ganha as 2 do Palmeiras. Onde é que eu quero chegar? O quanto essa vitória vitamina o time para ele ter essa confiança do que eu tô falando. Para chegar em Itaquera e falar, pela primeira vez que tu citaste o problema de jogar. Não, fala assim, nossa, aqui vamos passar o trator desses caras, não é isso. Mas assim, dá um ânimo que o São Paulo não teve ano passado, mesmo com a vitória. Eu sinto isso agora, pela primeira vez. Não tinha no comando, não tinha no comando. Diferentes. O que o São Paulo fez com o Flamengo? Quando foi eliminado no Morumbi. Jogou melhor, tomou 3. Não, mas não é que jogou melhor. Sim. O São Paulo foi... até o Dorival falou, foi o time que mais incomodou e foi... O São Paulo jogou para massacrar o Flamengo, que era o melhor time do Brasil. Sim. O nível de confiança do São Paulo estava aqui. Agora, foi a melhor estratégia? Para mim não foi. Tomou 3 gols, é o que você está falando. Chegou a fazer o gol, 2-1, que deixava um pouco vivo, foi com tudo na frente, o Diego Costa olhou para cima, o Arthur Cebolinha fez 3-1. Agora, o nível de confiança estava aqui, velho. Depois de passar pelo Palmeiras e pelo América. Foi para cima do Flamengo com tudo. Com tudo. O Flamengo não respirava no jogo. Fez um gol de escanteio a favor do São Paulo de contra-ataque e depois jogou nos erros do São Paulo. Mas não por falta de confiança. Pelo contrário, a confiança do São Paulo estava... Porque é que passa o tempo, a gente vai perdendo. A derrota, ela nunca foi engolida pelo Palmeiras, né? Pela coisa da linha, que aliás foi posterior. O São Paulo não estava pensando na linha de impedimento. O São Paulo estava pensando em chegar pela primeira vez na final da Copa do Brasil e existia confiança, assim, de passar pelo Flamengo, que era o Flamengo, que não estava tão inteiro ainda, com o Dorival. Então, assim, o nível de confiança tinha, não teve estratégia. Bora falar sobre o São Paulo, que está desesperado para resolver logo suas dívidas com o Juliano Bertolucci. O tricolor deve 45 milhões de reais ao maior empresário em atividade no Brasil. Semana passada contei para vocês que a venda do Neverton, um atacante de 18 anos de idade, jogador da base, que ainda nem havia estreado no profissional e de quem se espera bastante, aconteceu de maneira acelerada e apressada, com um valor ruim de venda, né? Só 16 milhões de reais vai se tornar jogador do Shakhtar, e essa venda se deu para que o São Paulo pudesse diminuir a pendência com o Juliano Bertolucci. De 45 milhões de reais, a dívida cairia para algo na casa dos 29 milhões de reais. E o São Paulo também está repassando os 15% a que tem direito da transferência do Morato. O São Paulo, quando vendeu o Morato para o Benfica, ficou com 15% do valor de uma venda futura. Nesse momento, o Benfica discute com o Fulham da Inglaterra o repasse do jogador por 25 milhões de euros. Numa operação que, incluindo também o mecanismo de solidariedade, poderia garantir 22 milhões de reais ao São Paulo. É mais ou menos essa grana que o São Paulo está abrindo mão para diminuir suas pendências com o Juliano Bertolucci. O empresário está ameaçando levar esse caso à FIFA, que poderia causar uma punição importante para o tricolor. Bora fechar a informação quente para vocês do São Paulo. São Paulo se reapresentou, São Paulo já está de olho no Cuiabá no fim de semana, o São Paulo está de olho no Corinthians terça-feira, na Neoquímica, primeiro jogo da semi da Copa do Brasil. O canal vai marcar presença, vai ter bastidores, como vocês gostam, e tudo mais, certo? Mas eu quero dizer para vocês que nessa reapresentação, uma boa notícia para o torcedor. Beraldo está à disposição, ou vai estar à disposição, do técnico Dorival Júnior, jogador que volta de lesão. E o São Paulo abriu conversas com o Beraldo, abriu conversas com quem representa o Beraldo para uma renovação de contrato. Lembrando que o Beraldo já tem um contrato um pouco mais longo, né? Teve um aumento salarial e tudo mais. Só que agora é uma renovação mesmo, né? A ideia é aumentar o valor da multa, um aumento salarial, aumentar também o tempo de contrato. Ainda não está definido, né, esse tempo de contrato. As conversas, repito, são conversas
conversas iniciais para uma renovação de contrato. E aí o São Paulo, claro, se blinda de um dos jogadores que, né, já tem um assédio muito grande nessa janela, mas dificilmente ele vai sair nessa janela. Há uma promessa de que não vai vender nenhum jogador do time titular, né? E principalmente esses mais assediados, Pablo Maia, o próprio Beraldo, o Nestor e o Wellington. Então, assim, é uma janela que já tem, assim, muita movimentação, mas a janela mais forte vai ser a próxima e, quiçá, a janela do meio do ano que vem. É muito difícil imaginar o Beraldo mais do que esse tempo aí no São Paulo. Então, até para se blindar, até para ter um contrato melhor, até para ter uma multa rescisória legal, o São Paulo vai aumentar esse contrato do jogador, vai renovar o contrato do jogador. Então, essas conversas iniciais já aconteceram. Ah, André, mas quando é que vai bater o martelo dessa renovação de contrato, dessas conversas? Muito provavelmente depois da janela de transferências, quando a gente tiver o encerramento da janela, aí sim o São Paulo vai sentar, já vai ter mais ou menos ideias, as conversas foram iniciais, e aí sim uma renovação de contrato vai acontecer ou deve acontecer com o Beraldo depois da janela de transferências. No caso do Wellington, muito parecido. Aliás, o Wellington, né, trocando de staff, né, ele também participa muito ativamente dessas questões. Já aconteceram essas primeiras conversas também com o Wellington que teve no DM, né, durante muito tempo, viu o Caio Paulista brilhar ali na lateral esquerda, e o Dorival, inclusive, não abre mão, de repente, de usar os dois jogadores, né? O Wellington e o Caio Paulista, de repente, um pouco mais avançado, e vice-versa. São jogadores que têm essas características, né? O Wellington é mais lateral mesmo, né? É uma questão que é muito parecida com a do Beraldo, porém, o tempo de contrato do Wellington é até o fim de 2024. São Paulo tem um respiro, São Paulo tem um tempo. A ideia é também fazer um vínculo mais estendido, né? Aumentar o tempo de contrato e também, sem dúvida nenhuma, dar um aumento salarial, dar uma moral pro Wellington, enfim, aumentar a multa rescisória, porque é um outro jogador que também tem um assédio muito grande no futebol europeu. No caso do Wellington, já teve Turquia atrás e já teve Alemanha, né? Futebol da Alemanha atrás do Wellington, coisas que não avançaram. Também ele teve essa lesão que ficou bastante tempo fora, e isso, sem dúvida nenhuma, nessa janela, tira um pouco do olhar dos clubes pela falta de atividade mesmo, né? O jogador não está atuando, fica mais difícil no mercado. Mas o São Paulo também não tinha intenção de vender, mesmo porque até achar, entre aspas, o Caio Paulista, né? Quando ele veio do Fluminense, o São Paulo estava sem lateral, só tinha praticamente o Patrick, né? Um garoto que é muito novo, que também está pegando muita experiência aí no elenco principal do São Paulo. Vai fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que pode faturar uma grana alta, mesmo sem perder quaisquer dos seus titulares ou reservas do elenco. É que o Morato, zagueiro revelado em Cotia, que hoje defende o Benfica, pode parar no Fulham, garantindo até 22 milhões de reais ao São Paulo. O tricolor, quando vendeu o Morato para o Benfica, deixou 15% do valor de uma venda futura para o próprio São Paulo. Tem ainda um mecanismo de solidariedade, que é aquele item criado pela FIFA para beneficiar, para privilegiar os clubes formadores. E aí, diante desse cenário, se o Benfica conseguiu alcançar os 25 milhões de euros que tem exigido do Fulham, essa grana hoje equivale a 134 milhões de reais, sobrariam para o São Paulo cerca de 22 milhões de reais. Até esse momento, o Fulham fez uma proposta de 21 milhões de euros, ou 112 milhões de reais. A proposta foi recusada pelo Benfica, que quer mais 4 milhões de euros para bater o martelo. A curiosidade é que o Morato, com 22 anos de idade, ainda nem virou titular absoluto. Ele viveu bons e maus momentos, terminou a temporada em baixa, jogando menos do que, por exemplo, Otamendi e Antônio Silva, mas segue muito prestigiado no mercado e pode acabar se transferindo para o futebol inglês, para alívio dos cofres São Paulinos. Então, pessoal, vamos falar dos causos primeiro, né? Começando pelo Morato, jogador que da base de São Paulo, que nunca jogou pelo time titular, foi vendido direto para o Benfica. O São Paulo tem 20% do jogador, que deveria ser vendido por Inglaterra, e aí o São Paulo vai ganhar aí na faixa de 20 milhões, 20 e pouquinho de reais, que já ajuda aí no planejamento financeiro de São Paulo, de que a ideia é não vender nenhum titular. Veremos, só acredito quando a janela fechar, para ser sincero. Ainda falando dos outros jogadores, você tem o Ianco, mas o Ianco só seria a questão da mecanismo de solidariedade, então é 1,5% do valor da venda. E teve gente perguntando do Brenner. O Brenner era 20% sobre o valor que ultrapassasse a venda que o São Paulo fez para a equipe norte-americana. Como o Brenner foi vendido pelo mesmo valor, o São Paulo não ganhou nada. Entendeu? Só ganhou um mecanismo de solidariedade mesmo. E por isso que não entrou tanta grana nos cofres tricolores. O Brenner foi vendido para a equipe italiana, se não me engano, da Udinese. Ainda falando do São Paulo se prepara, né, para o confronto contra o Cuiabá. Normalmente o São Paulo vai lá, é jogo duro, equipe enjoada. Lembrando que o Cuiabá na última rodada venceu o Fortaleza na casa da equipe de Fortaleza, né, Ceará. E
ficar de olho, não é nessa baba toda não. E aí fica a dúvida se o Dorival vai com o time titular, se vai com o time reserva, se vai com o time misto. O que a gente sabe é o seguinte, Beraldo e Alan Franco já estão treinando. Tem retorno já que a gente já sabe, Wellington, Pato, Erisson, Moreira. Então assim, o DM cada vez mais ficando vazio. Agora a questão é saber que time que o Dorival vai colocar. De acordo com o GE, o São Paulo irá com o time titular, porque parece que fretou o avião para depois do jogo, né? Porque o Dorival quer jogar as 3 frentes. E você lembrando que se o Grêmio perde e o Flamengo perde, o São Paulo vence, o São Paulo termina na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas aí tem o Corinthians na terça, outro desafio aí tenso. Não pelo Corinthians em si, que eu acho que o São Paulo até com uma equipe melhor, pela do meio da frente o Corinthians ter qualidade, mas é por causa desse tabu aí lá na Neoquímica. E na verdade, assim, é o tabu de Corinthians mais juiz, com todo respeito, porque os últimos jogos a gente sabe o que aconteceu. Então, assim, fica a preocupação, mas é um São Paulo diferente. Eu acho que dessa vez eu aposto que o São Paulo, se Deus quiser, bate esse tabu. E aí, a partir daí, você tem o confronto contra o Bahia, domingo às 11 da manhã, horáriozinho muito bom para esse jogo, para ser sincero, mas para o jogador é complicado, ainda mais se estiver muito quente. E aí, depois, no meio da semana, você tem o São Lourenço, primeiro jogo na Argentina, time enjoadíssimo, tomou só 9 gols em 25 jogos, então, assim, vai ser difícil estancar aquela retranca. E lembrando que o São Paulo foi o melhor time, né, da primeira fase e pega esse time pauleiro aí, que é o São Lourenço. Mas vamos ver. Time grande. São Paulo que quer se mostrar aí, que tá com uma nova mentalidade, que tá com desejo de títulos, ele tem que bater todos os times que vêm pela frente. Seja o Cuiabá, seja o Corinthians, seja o Bahia, seja o São Lourenço, logo lá para seguir depois tem o Atlético Mineiro e lá para frente tem o Flamengo. Então não dá para ficar escolhendo adversário, entendeu? Tem que jogar da maneira que o Dorival vem jogando, defensivamente seguro, e no ataque criar oportunidade e principalmente botar a bola para dentro, ser eficaz. É simples assim. Então assim, a expectativa é alta. Eu, se fosse apostaria, eu acho que ia com misto, vai. Um ou outro ele deixa em São Paulo, mas não vai com o time todo reserva não. Lembrando, por exemplo, que o Paulo Maia, o Beraldo mesmo, o Beraldo já não joga há muitas semanas, seria bom para pegar ritmo. O Pablo Maia ficou afastado pela questão do falecimento do pai. São 2 jovens. Pô, dá pra jogar sábado e dá pra jogar terça numa boa, entendeu? Mas pode machucar. Realmente, tem o risco, né? Tem o risco, mas tomara que a maré esteja mudando aí. Que o São Paulo vai com muitas opções lá para o Centro-Oeste. Então é isso. O São Paulo correndo atrás de renovações, né? Que é no caso do Wellington e do Beraldo que foi dito. São Paulo tentando manter o elenco que tem. O São Paulo torcendo aí para jogadores serem vendidos na Europa Made in Cotia, né? Porque não quer vender jogadores. E lembrando também que parte dessa receita é para pagar dívida, como foi dito pelo próprio Jorge Nicola. Aguardemos notícias, novidades dos próximos capítulos. Então é isso, eu sou Marcelo Mazzola do canal Azores PFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo deixa aquele likezão. Até porque também é sexta, né? Vamos dar aquele likezão e se Deus quiser o São Paulo conseguir uma vitória amanhã para continuar nessa caminhada vitoriosa e quem sabe abocanharmos títulos esse ano. Então é isso, saudações tricolores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.